aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel DT e hoje nós temos a terceira edição do nosso Papo Total. As duas primeiras foram com o Henrique, mas hoje eu tenho um convidado diferente aqui para vocês e pode se apresentar aí, Rexed, ou melhor, Fábio. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estou muito feliz aqui, bem empolgado de ser convidado pelo Gabriel. Quero agradecer a ele aqui, inclusive, com todos vendo, que eu gostei muito de ser chamado e vamos ver o que sai aí. Estou feliz de poder conversar com vocês. Espero que gostem. Beleza, então antes, galera, de a gente começar aqui, eu só queria dar um aviso aqui para vocês que nós estamos chegando perto dos 500 inscritos. Falta bem pouco, faltam só 15 inscritos, então se você quiser já dar aquela força, apertar o botão aí de se inscreva-se, você vai ajudar muito o canal. E lembrando que a meta é chegar até os 1000 ao fim do ano. Então, bora aí, vamos fazer essa força aí, galera, para que eu consiga atingir essa meta. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Fábio, como é que você conheceu o Drama Total? Pô, começamos bem, né, mano? Como você sabe, eu gosto bastante de Drama Total. Foi provavelmente da maneira que você me conheceu. Inclusive, foi legal a gente ter se aproximado mais esses últimos meses aí, né? Ter conversado um pouco mais. Cara, eu conheci Drama Total, imagino que da maneira que a maioria de nós conheceu. Acho que o Henrique também falou sobre isso, que foi pela Rede TV, mano. Foi na época que tinha um quadro que chamava TV Kids. Sim, E eu foi lembro. lá, você lembra, né? E Lembro. foi lá que eu conheci a maioria dos desenhos que eu, inclusive, falo hoje em dia no meu canal. E Drama Total é aquela coisa especial, né, cara? É uma forma muito diferente do desenho não tem quase nenhuma. Hoje em dia tem vários filhos do Drama Total aí, que são essas fanmades sem os personagens de fato. Então acabou que na época me chamou muita atenção e foi nesse quadro da Rede TV, que era o TV Kids. Mesmo sendo uma emissora que a maioria das pessoas não é da mais famosa, né? Não é o Bom de Companhia no SBT ou a TV Globinho na Globo. Ela foi, acho que a mais especial de todas para mim, porque teve o Drama Total e teve, por exemplo, Pokémon, cara, via muito lá, Yu-Gi-Oh! Via muito lá, e vários outros desenhos. Então foi por causa da Rede TV. E futuramente foi assistido na Cartoon, mas as primeiras temporadas foi lá, com Ilha dos Desafios mesmo, sacou? Foi Sim, isso. sim, mano. Né, pra quem não é dessa época, cara, a TV Kids, mano, era um negócio muito da hora, velho. Você chegava lá de tarde e tava passando lá os desenhos favoritos seus. Pokémon, Exatamente. Yu-Gi-Oh! Super 11 também tinha, cara, Super era muito bom. 11! Era isso que eu tava tentando lembrar, velho. Passava 5 horas da tarde, em ponta, assim, 5 horas, 5 e meia tava passando. Era muito legal. Sim, cara, era muito da hora essa época. E falando um pouco, né? Vou falar agora só um pouquinho sobre mim, sobre como eu conheci Drama Total também. De boas. Eu conheci numa tarde aleatória no Cartoon Network, tava passando o turnê mundial. A TV tava ligada, eu tinha chegado da escola, e aí tava lá assistindo. Foi aquele episódio lá, mano, que eles tinham que sair do lugar lá que a Sierra explodiu o avião, tá ligado? Aí eles tinham que chegar até o Havaí. Esse foi o meu primeiro episódio que eu assisti, mano. Caraca, mas esse episódio é muito lá pra frente já. Mano, Foi o eu primeiro que você viu. comecei assistindo aí, velho. E Mas, você vê, mano, eu conheci pelo Ilha dos Desafios. Eu não imaginava que você tinha sido pelo Torneio Mundial, sacou? Que era a terceira sim, season. porque eu sou um pouco mais novo. Eu peguei a época do TV Kids, mas já no finalzinho, entendeu? Aham. Não peguei E na época que tava lá no auge. é legal. E foi na Cartoon. Porque É, assim, o TV Kids ele passou todas não, né? Mas ele passou até o Torneio Mundial, eu acho. Passou as 3 primeiras temporadas. Então às vezes você podia ter pegado lá também, mas na realidade sim, foi na só. Cartoon Network. Foi na Cartoon. Ah, É, você é daqueles burgueses lá que já tinham TV a cabo já desde novo. mano, é porque TV a cabo naquela época era mais fácil do que hoje, mano. E também, velho, quem assiste TV a cabo hoje? Hoje em dia é só streaming, né? Mano, que hoje TV a cabo vai servir pra quê? Pra futebol só que eu iria assinar.
É verdade, eu não tenho mais. Eu vejo futebol até no Amazon Prime. Então, hoje é. HBO. Até os streams estão pegando a única coisa que serve da TV a cabo. A Globo tá resistindo ainda com o Premiere, velho. É a única coisa que eu acho que o pessoal assiste mesmo. É. Brasileirão. Então, vamos lá para a segunda pergunta ou você quer falar mais alguma coisa aí, Fábio? Não, pode seguir. Cara, a segunda pergunta minha para você é: qual é o seu personagem favorito de Drama Total? Ah, essa é muito fácil, mano. Por muito tempo não foi, deu ter alguns outros que chegaram próximos, assim, de me deixar na dúvida, porque conforme foi seguindo as temporadas. Mas é muito fácil, mano. Meu personagem favorito é o Duncan. Eu acho que isso é até engraçado, porque eu gosto de ter gostos que a maioria dos outros não tem. Mas nesse caso não tem como. É o favorito de todo mundo, é o meu favorito também. O Duncan, Sim, ele cara. é diferenciado. Desde o início é o que eu mais gostava. É engraçado, porque ele é meio Ed, né? Ele é um cara que vai chamar a atenção da maioria. E aí, na época que eu tava na escola, eu tinha um amigo que assistia muito comigo, né? Era quem eu mais conversava em relação a isso. E aí ele gostava muito do Harold e eu gostava muito do Duncan. Então a gente ficava nessa rivalidade, sacou? Isso aqui, cara. O Duncan, assim, é um personagem que também é muito importante para a história do Drama Total e que acaba, assim, agradando muita gente, inclusive a mim. Eu não sei se Mas, você já viu o meu canal antes, mas antes a minha foto de perfil não era o Devin, era o Duncan, porque ele é o meu personagem favorito. Aí eu acabei trocando pro Devin porque é um personagem mais diferente e que também muita gente nem acaba usando direito. E também eu gosto muito do Devin. Aí eu acabei fazendo essa troca. eu te conheci já com a foto do Devin, mas você já me falou que seu personagem favorito era o Duncan. Eu, eu acho que foi uma boa escolha por causa disso, né? O Duncan geral vai usar. E aí o Devin realmente chama. É diferenciado, mais assim. Mas eu tive outros personagens que eu gostei muito também. Sim, também pode Conforme falar. conforme foi passando para novas temporadas. E o pior é que esses personagens específicos, eu acho que aí sim, inclusive são odiados, talvez, né? Não é nem que não são dos mais famosos, acho que são odiados. Vamos na ordem, vai. Quando mudou o elenco para Vingança da Ilha, eu gostei muito do Mike, sacou? Isso antes de vir Só Estrelas e ter toda a parada do mal. Eu gostava muito do Mike na época do Vingança da Ilha. A dinâmica das personalidades, eu não sei se chama a atenção da maioria das crianças ou se foi só comigo mesmo, porque eu nunca tive conversa com ninguém que gostava muito do Mike. Mas era legalzinho, né? Ele tinha um relacionamento e tal, e todas as personalidades, ver quando ele ia trocar para elas, era algo que me chamava muita atenção. E você vê, nessa temporada, que é a Vingança da Ilha, ele não toma conta de tudo, né? Da história ali da temporada, então Sim. por isso que não me gerou ódio essa ser a É porque dinâmica é dele. mais uma trama secundária, né, no meio da temporada. Exatamente, exatamente. Ele não tá ali para tirar o foco das eliminações, tirar o foco das rivalidades, sacou? Esse elemento tá ali para agregar, né? Para ele ficar, as pessoas em volta ficarem confusas com ele, a Zoe não entender direito. Ok, ele pode não ter tantas interações com tantos outros personagens, né? Eu acho que se foca a Zoe, o Cameron, a Ana Maria e o Scott. Mas mesmo assim, pra mim, na época, eu gostava bastante do Mike, mesmo ele sendo bem diferente do Duncan, né? E o outro Sim. personagem da sexta temporada, que eu gosto bastante até hoje, é o Dave, sacou? E esse sim, eu sei que a galera, pô, pega pra Cristo aí, odeia, fala que ele não Sim, serve pra nada. Mas não, eu achava o Dave maneiro. Tinha um desenho, mano, eu não sei se você já assistiu, que é Clarence Otimista do sim, já cartão. assisti. E o Dave, ele me lembra muito um daqueles amigos do Clarence lá, O cara, acho que é Jeff, o Jeff. cabeça quadrada, né? Exatamente, o Jeff. Ele me lembra muito o Jeff, mano, essa paradinha de quero limpar as coisas. Quero limpar não, mas quero. Eu sou nojentinho, sacou? Ai, caraca, Sim. não gosto que essa. E aí ele vai pro meio de uma ilha, mano, Dave, tá de sacanagem. Vai pro meio de uma ilha, eu achava ele engraçado e eu gostava muito do relacionamento com a Sky, velho. É uma pena que não deu certo.
mas eu gostava bastante. Pois é, e ironicamente foi ele que ficou acabando preso ali na ilha, né? A gente até hoje não sabe como é que ele tá lá, se ele tá lá, se ele conseguiu sair. Até hoje é um Isso, mistério. exatamente. O cara tá lá até hoje e ele era o que mais odiava, velho. Ficou preso no meio de ursos mecânicos, sacou? Cara, coincidências, né? Vamos Sim. aí para a terceira pergunta. Qual é a sua temporada favorita do Drama Total, cara? Minha temporada favorita do Drama Total. Pô, hoje em dia tem muitas temporadas, né? Teve o reboot aí, teve teve o Corrida Alucinante, que é spin-off, teve o Dramarama, que é spin-off. As minhas temporadas favoritas se restringem a duas. Gosto muito das temporadas do Velho Testamento, as três primeiras, mas Corrida Alucinante é bom pra caramba, mano. Eu sei que é muito recente, e aí talvez quando acontece aquelas listas lá, a galera do YouTube já fez direto lista de Sim, temporada, ranqueando as temporadas, em sim, que sim. Corrida Alucinante, sei lá, fica nos quarto lugar tal. Em algumas fica lá pro final tal. Eu gosto muito de Corrida Alucinante e acho que por esse motivo que eu gosto também de Turnê Mundial, que é a quantidade e variedade gigantesca de cenário, sacou? Não se Sim, mano. Eu sei que mesmo quando eles estão na ilha ou no próprio Luzes Dramação, que é a temporada de cinema, eles inovam bastante, colocam muita criatividade ali nos desafios de Luzes Dramação, que é a temporada que eu gosto também, mas Turnê Mundial é a melhor de todas para mim. Turnê Mundial, ela engloba tudo isso de colocar vários cenários que eles vão para vários países e, ao mesmo tempo, tem a rivalidade perfeita, né, cara? Duncan não, Alejandro e Heather. Eu não sei o que você acha sobre ela, mas imagino que você gosta também. Cara, turnê mundial, pra mim. Eu já fiz um vídeo desse de ranqueando. Pra mim também é a minha temporada favorita. Principalmente por causa do Alejandro, porque ele entra no jogo, muda completamente o jogo. E querendo ou não, a temporada é muito focada nos dois. Tem um foco ali no Duncan, no meio, né? Gwen e Kirsten, mas querendo ou não, a temporada era de Alejandro e Heather. Exato. Talvez, tipo, quem assistiu na época, começou assistindo, sei lá, nos primeiros 3 episódios, 4 episódios, não tivesse pegado ainda. Mas quando você vai pro episódio 10, 11, 12, aí você vê que já tá meio que preparado para a final ser Alejandro e Hetter. É, Então, cara, você mas acha mesmo assim, isso? eu acho, cara, que, mano, o Alejandro começa manipulando um monte de gente. Pra mim, não tem como o cara manipular meio elenco e não chegar na final, entendeu? Sim, sim. Tipo, no episódio 10, 11, ele já tinha manipulado 3, 4 pessoas. Ele é o responsável da eliminação do Harold, da eliminação da Bridget, da Alexandra, e ele é o responsável da eliminação do DJ. Ele acabou com a equipe Vitória. Exato. Então, pra mim, né, acho que já estava meio encaminhado isso aí. O Mas eu pior, acho que velho, pode pode completar. falar, pode falar. Então, eu, apesar de. Faz muito sentido isso que você falou, e realmente se concretizou sendo a final. Eu não sei se eu assistisse a temporada a primeira vez que eu vi, se eu já tivesse mais velho, eu ia perceber isso logo de cara, mas para ser sincero, quando eu vi, eu não consegui ter essa percepção de que essa ia ser a final, sacou? Lógico que eu Sim, acho ela a final perfeita. Eu acho ela sim. a É final porque, dos cara, sonhos é aquela ali. é, é porque, cara, como a gente assiste pela primeira vez, mano, a gente tá ansioso com o que é que vai acontecer, esse episódio aqui, quem é que vai sair e tal, a gente acaba nem prestando atenção nessas coisas que acabam, querendo ou não, ficando por debaixo dos panos, né? Então, Sim. a gente assiste com aquela empolgação e aí, quando vai ver, já tá no final já. Sim. Mas então, quando fica Cold e Sierra, aí eu acho que Não fica tem meio nem o que claro de falar, que né? nenhum dos dois vai conseguir tirar Heather e Alejandro. Só que conforme a temporada, eu vi outros personagens que, pô, podiam pelo menos tentar se enfiar ali no meio, É, visto que o Drama Total, ele nunca, até aquele momento, pelo menos, ele tinha sido tão clichê, entendeu? Pô, o sim, Owen, afinal, em teoria, que você pensa para o Ilha dos Desafios, eu achava que seria Heather e Gwen.
Mas o Owen acaba virando o mascote ali do Drama Total e chega na final. Mas a rivalidade é Heather e Gwen, entendeu? E acaba que eles terminam isso no episódio antes da final, na final de 3. Luzes Sim. de Dramação não tenho nem o que dizer. O que a Beth tá fazendo ali, sacou? Então Pois acho que é, é mas por isso que eu pensava que às vezes a Courtney podia se enfiar no meio da final do turnê mundial, ou sei lá, mano. O Duncan também, mas o Duncan já tinha chegado, né? Óbvio que ele ia ser eliminado antes. sim. Eu acho que se não tivesse esse rolê de Gwen, Duncan, Courtney, talvez até a Courtney tivesse uma chance ali, né? Mas eu acho que isso acabou meio que acabou prejudicando muito o jogo dela, né? Essa a O traição. Alejandro, ele dá uma diminuída legal na Courtney, cara. Eu não sei se você já Sim, percebeu isso. Tem todo aquele rolê da Gwen, do Dunk e da Courtney, e ali a Courtney sai grandona. Tipo, ganhei da Gwen, entendeu? Eliminei ela, coisa que eu desgosto, inclusive. Né? Podia ter ganhado a Gwen. Mas aí a Courtney elimina a Gwen, meio que num mata-mata ali que o Chris coloca para as duas. Aí a Courtney sai vitoriosa. Só que depois que ela começa, que ela vai naquele relacionamento entre muitas aspas, né, com o Alejandro, e aí o Alejandro e o Duncan ficam meio que manipulando contra ela, ali ela meio que dá uma caída legal. Ela, tipo, ajuda o Alejandro no desafio lá de comida. Ela vira o cachorrinho do Alejandro, sacou? sim. Mas eu acho que se não tivesse isso, ela teria uma chance sim de chegar na final. Pois é. E fora o torneio mundial que foi o que eu falei, o Corrida Alucinante é maneiro pra caraca. Tem personagem pra dedéu. Inclusive, eu não sei como é que os caras conseguem fazer uma história que tem tanto personagem, velho. A gente reclama, a gente fala, tal personagem podia ter mais desenvolvimento, mas é personagem pra dedéu ali, todos eles têm que fazer alguma coisa no desafio. Sim, mano. Coisa alucinante, assim. A melhor coisa que eles criaram depois de turnê mundial, na minha opinião, cara. Você Também acha? veio para dar um. Eu acho. Eu acho melhor que Vingança da Ilha, na minha opinião. Uhum. Eu acho que também teve essa questão da novidade, né? De ser algo totalmente diferente. Isso. E também ser como turnê mundial, mas não ser como turnê mundial. Algo um pouco diferente. Viaja o mundo, mas é de uma maneira diferente, pelos desafios, entendeu? Exato, eles trazem o elemento que foi de maior sucesso, eu imagino. De maior sucesso não, porque a ilha que é mais conhecida. Se Sim, você pegar, Drama Total, Ilha dos Desafios, define aí, o pessoal vai lembrar da ilha. Mas de maior qualidade, talvez eu devo dizer, que é a viagem ao mundo ali no turnê mundial. E aí eles trouxeram esse elemento de volta, ainda numa dinâmica completamente diferente. E uma parada que é muito maneira, que é a corrida, né, mano? Já teve um sim, maluco mano. que veio aqui no Papo Total falar que fazia corrida de carrinho com os personagens. Então você vê como é que corrida é maneiro. Pois é, né, mano? Putz, é que até já tinha esquecido disso aí, velho. Que é tanta coisa que eu e o Henrique a gente já falou. É. Mano, até esqueci dessa. Eu lembro disso porque eu fazia isso também, mano. Eu fazia isso Não, também. mas o pior, eu também fazia isso, cara. Eu Isso, pegava, cara! mas eu pegava os carrinhos e aí ia lá, mano, fazendo os negócios. Eu fazia eliminação, tudo certinho. Pô, você fazia. Eu acho que você falou na conversa com ele. Você fazia de drama total também, né, mano? Eu não tive essa. Eu não fiz com os personagens de drama total. Eu usava personagem de Scooby-Doo, tá ligado? Que eu era Ah, pior de sim. tudo. É, cara, agora vamos aí pra quarta ou quinta. Já não sei quantas perguntas que já foram. São É, quatro, acho que é a quarta agora. então vamos lá aí. Como é que você conheceu, cara, a comunidade de Drama Total, o pessoal aí, a Shin, o Henrique, o João? Como é que você conheceu? Como é que você teve o contato com eles? Aí é uma história legal, velho. Então, eu já estava com o canal há um tempo, o meu canal próprio. Igual eu te falei, eu fazia vídeos de vários desenhos que passavam no TV Kids. E aí eu quis fazer de drama total. Pela primeira vez, fazer um vídeo relacionado a isso. O que não tinha tanto a ver, porque geralmente eu focava em desenhos mais anime, entendeu? Sim. Pokémon, querendo ou não, é anime mesmo. Vou chamar de desenho, mas antes é anime. Yu-Gi-Oh! Também é anime.
E aí eu pensei muito se eu ia fazer o vídeo Drama Total, porque ainda tá dentro de todo esse universo de animação e tudo, de história, que é algo que a gente gosta muito, mas não era anime. Aí, ok, decidi fazer um top 10 porque na época, hoje em dia até que tem bastante vídeo de Drama Total no YouTube, mas na época eu não encontrava. E aí, quando eu faço vídeo de alguma coisa, eu gosto de pesquisar para ver o que a galera já fez em relação a isso. E foi aí que eu conheci o canal do Henrique. E foi o primeiro de todos que eu conheci. Porque ter alguém falando de Drama Total, o Henrique, óbvio, não tem um canal tão grande, né? E ele tem o canal próximo assim ao meu. E aí não eram tantas pessoas que já tinham visto. Não era um canal, sei lá, de 100 mil inscritos falando de Drama Sim. Total. Então, quando eu achei o canal do Henrique, caraca, eu fiquei maratonando os vídeos, velho. Eu editava o meu vídeo e eu ia maratonando os dele. E aí pô, inclusive, tem algo interessante. O Henrique, ele fala muito bem. Eu acho que ele consegue estruturar o que ele está pensando de uma maneira legal para falar. E aí ele me convenceu sobre um monte de coisa. Eu fiz um vídeo sobre o top 10 melhores personagens de Drama Total, sacou? E Sim. aí ele, pô, enquanto eu vi vários vídeos dele, eu falei, caraca, mano, meu top 10 tá errado. Entendeu? Putz grila, meu pergunta tá errada. Olha esse desgraçado aí. E aí eu. Foi aí que eu conheci, né, o primeiro canal da comunidade, do Henrique. Como eu falei, assisti muitos vídeos. E aí nisso eu postei o meu vídeo. Eu acho que foi aí que foi a minha entrada de fato na comunidade, porque depois de um tempo ele começou a ir bem, esse vídeo. Tem um garoto que criou um canal também, o Mito R380, que hoje em dia tem bastante inscrito, vai, tem uns 25 mil, que ele postou bastante short e tudo, né? Ele conseguiu crescer, Sim. que é muito legal. Só que na época, ele era só um garotinho com sonho, sacou? Ele tinha uns 100 Entendi. inscritos assim, e aí ele comentava muito nos meus vídeos, ele comentava bem mais nos do Henrique, e aí ele foi falando para eu entrar no Discord, sacou? Num Discord com ele para conversar e tal. E na época ele fazia parte de um grupo, do grupo Minha Infância Foi Boa, do João. E ele que me fez entrar no grupo, sacou? Nesse grupo que eu conheci todo mundo. Conheci a Shin, conheci o Renan, o próprio João, né? E eu conheci o Henrique. O Henrique eu acho que já tinha comentado alguma coisa no meu canal. Eu já tinha comentado no dele também, mas era só comentários no YouTube. Depois que eu Sim. entrei nesse grupo, eu fui ter contato com o Henrique. Hoje em dia eu considero o Henrique um grande amigo. A gente conversa de várias coisas. E tô inserido aí de fato na comunidade, já fiz vídeo pra galera. Direto faço também sobre o Vilões da Solta, que é uma fanmade que eu adoro. E essa é a minha história com a comunidade. Eu acho ela uma história legal. Pois é, cara. Minha relação com a comunidade também, assim. Comecei a fazer vídeos por causa do Henrique, né? Ele é a minha maior inspiração. Eu falei isso para ele já. Eu fazia a mesma coisa que você. Eu vi o canal dele, nossa, cara, porque eu gostava de Drama Total, mano, há muito tempo. Eu não sei se você viu meu último vídeo das fanfics. Eu, assim, meu maior contato, assim, com a comunidade de Drama Total não era aqui no YouTube, era nos sites de fanfics. Aí eu ficava lá a tarde toda lendo e tal. Aí, em 2020, 21, eu fui ver no YouTube e apareceu um vídeo dele. Aí eu fui vendo os outros vídeos. Também eu vi, né, essa parte do YouTube aqui dos vídeos por causa do retorno do João, né, a fanmade e o retorno. E também, assim, para mim me marca bastante. Né? Eu espero que algum dia ele consiga, né, Voltar. continuar a história que ele estava fazendo. Né? Sim. E aí, 2022, fazer vídeo de Drama Total aqui. Aí eu continuei fazendo. E aí até o meu canal estourou mesmo de verdade. No meio de 2024, até aqui, né, o começo de 2025. E, cara, aí eu tive essa oportunidade, né, de fazer essas entrevistas com o Henrique, que foram experiências sensacionais. E eu espero, né, que mais pessoas venham aqui para o Papo Total para a gente trocar uma ideia. E queria, né, aqui no meio, agradecer aí você por ter aceitado esse convite, cara.
Ah, mano, eu que agradeço, cara. Fiquei muito empolgado de poder conversar. E é sobre coisas que a gente gosta, sacou? Desenho, o YouTube que a Sim, gente tá muito inserido. E eu fico feliz por você ter tido essa inspiração na galera que fazia, igual o João fazia fanmade, o Henrique fazendo vídeos. E continua assim, mano, com o Papo Total, que eu acho que é uma proposta que vale a pena, que não ninguém fazia isso, né, mano? Então, ter alguém fazendo é divertido demais. E é bom que a gente vai conhecendo pessoas novas também, conforme for acontecendo os vídeos. Mas continua com os vídeos normais também, porque sim, eles são sim. bons demais. E Valeu. aí, foi inclusive algo que tu me fez lembrar enquanto você estava falando, mano. Por exemplo, a Família o Retorno, eu não eu não conhecia, sacou? Eu não conhecia fanmade nenhuma, para ser sincero. Eu tinha algum Sim. preconceito em ver fanmades, inclusive. Nada sério, mas não tinha muita vontade de ver. Antes de eu fazer de toda essa história que eu contei, de eu fazer o meu vídeo, os meus vídeos e tal, de conhecer a galera, eu também procurava muito sobre Drama Total no YouTube e aparecia muito My Way, que eu nem conhecia por esse nome, mas a galera chama de My Way, que é aquelas minhas Ah, ordens sim, de não. Era só eliminações. isso que tinha no YouTube naquela época. Não tinha os Exatamente, vídeos né, mano? que a gente tem hoje. Só tinha isso. Não existia youtuber, né? Era a galera postando videozinho sem fala alguma, sem uma Sim, história, né? Mas, de qualquer forma, tinha uns MyWays interessantes. Eu, quando era mais novo, eu perdi um bom tempinho vendo, velho. Então, valeu a pena também eles existirem. E aí, eu, em relação às fanfics, no YouTube começou a ter isso. Começou a ter gente criando historinha própria de drama total, né? Mudando coisas que ela queria, fazendo temporadas próprias. Sem fala, sem dublagem, sim. sem som, para ser sincero, né? Mas escrito o que rolava. E eu Sim. não lembro de nenhuma que deu ter visto completo, alguma, porque criança acaba perdendo o interesse rápido, mas eu vi várias. Eu lembro de ter visto várias na época. Tinha até bastante no YouTube. E eu, inclusive, hoje em dia tinha vontade de ver, mas a maioria não existe mais, sacou? O próprio Henrique acho que já fez. Antes Sim. do projeto Vilões à Solta dele, ele tinha Aí ele feito. falou. Ele tinha feito. Ele, ele, inclusive, o Vilões da Solta é uma dessas aí que só tinha a imagem e tal, né? Só tinha o texto, não era dublado. Aí ele acabou Exato, apagando isso aí, e aí só tem o Vilões da Solta fan-made hoje em dia. exato. E, óbvio, o Henrique teve que fazer isso mesmo, porque, querendo ou não, a gente ia levar uns spoilers, né? O É, pessoal ia lá no My Way não, na historinha ia ver sim. o futuro da família dele que ia acabar com a nossa experiência. Mas eu sinto falta de umas paradas assim no YouTube, entendeu? Se a galera tiver vontade de voltar a fazer isso, eu viria algumas com toda certeza. Sim, sim. É, cara, agora a gente saindo um pouco de drama total, porque o seu canal também não é só sobre drama total, né? Sobre, como você já falou, outros desenhos. Então, para entrar nesse assunto, eu queria perguntar para você quais são as suas obras favoritas, seja anime, pode colocar desenho, filme, série, pode falar aí, cara. Eu tava esperando essa pergunta aí, mas antes da gente começar o papo, eu tava pensando sobre o que eu responderia caso você perguntasse isso, porque, velho, eu tenho uma dificuldade do caramba de responder. Assim, Drama Total, obviamente, é muito especial pra mim, mas eu creio que ele não é meu desenho favorito de todos, sacou? Gosto muito. Hoje em dia ele é Sim, mais especial pra mim ainda, porque me fez fazer amigos que acho que nenhum outro desenho fez. Então hoje em dia ele é mais especial pra mim ainda. Se eu tivesse que falar o meu desenho favorito, eu também creio que é uma parada muito de fases. Desenho em si, eu não sei se existe uma unanimidade. Como eu falei, eu gosto muito de Scooby-Doo. Eu acho que da minha vida inteira o que eu mais gostei foi Scooby-Doo, então a resposta seria essa. Mas a minha obra favorita de todas, com certeza, é Dragon Ball, velho. Dragon Ball, ela impacta de uma forma que eu não consigo nem descrever direito. Dragon Ball, ela te ensina a ser uma pessoa melhor. E por mais que
a maioria das pessoas que não assistiram não vai entender, vai pensar em Dragon Ball só como aquele anime de lutinha lá, aquele anime de lutinha que é muito famoso, mas que é só isso, um anime de lutinha. Mas quem cresceu assistindo vai lembrar com tanto carinho de tantas coisas, cara. Tem vários momentos da minha vida, eu não sei se com você acontece isso. É óbvio que a gente não consegue lembrar de tudo que já rolou na nossa vida, mas tem uns dias Sim. específicos que a gente se lembra. Uns dias específicos que aconteceu tal coisa. Dragon Ball é com certeza a obra que eu mais tenho esses momentos assim, de eu lembrar especificamente, perfeitamente, tudo que rolou naquele dia. Caraca, pô, quando o Gohan virou Super Saiyajin 2, velho. Eu lembro exatamente do Goku lutando contra o Freeza também, o arco de Namekusei. E eu tô falando tudo isso, nem sei se você tem muita familiaridade com o Dragon Ball, mas é a minha obra favorita de todas e vários momentos da minha vida ela tava lá. Outros desenhos. Eu vou falar de um aqui que eu tenho certeza que a maioria vai discordar de mim, mas eu gosto muito de Meninas Superpoderosas. Pra mim é muito engraçado, caraca, velho. Meninas Superpoderosas é engraçado pra caraca, maluco. Mesmo agora, eu acho que depois que eu cresci, ficou ainda mais engraçado. Inacreditavelmente. Porém, tem outros desenhos que eu considero melhores, entendeu? Não é que porque esses são meus favoritos, que Sim. necessariamente eles são os melhores de todos. E pra mim o melhor desenho de todos é Avatar, sacou? Você conhece? Com Conheço certeza Avatar, conhece. conheço. Da Lenda de Aang. Esse pra mim é o Sim, melhor desenho conheço. de todos, de história, tecnicamente, é muito engraçado. E eu vi ele com a minha irmã, então também tem esses momentos especiais de assistir com alguém e tudo, e aí a gente via e ria muito. Avatar pra mim é o melhor desenho já feito. Eu adoraria que voltasse a ter coisas novas da franquia. Porque, pô, cara, parece que ele evolui uma parada. E é até engraçado, porque não é da Cartoon Network, né? E desenho tinha muito isso de vamos ser engraçado, vamos fazer a galera rir. O desenho é isso, Bob Esponja, pô. O próprio Sim. Scooby-Doo também. E acaba que Avatar evolui tudo, mano. Ele faz uma história que, inclusive, eu já ouvi falar que a história foi escrita em 3 dias, sacou? Uma parada absurda, assim. E conseguiram fazer a melhor obra de todas, que pra mim é, tecnicamente, pô, construção de mundo ali. E cada momento eles colocam algo novo na mitologia por trás. Eu acho incrível, velho. Ah, sim, Avatar, assim, eu não assisti muito, mas eu sei, cara, que eu sei que é um negócio bem da hora, bem legal. Principalmente por causa da evolução do Aang, né? Enquanto, né, dele ser o Avatar, né? Porque ele começa de uma maneira e quando termina o Avatar é totalmente diferente, né, cara? Você vê a evolução da história Sim, é enquanto outra vai coisa, mano. acabando. É outra coisa, eles separam em livros, né? As temporadas são chamadas de livros. E aí cada livro é uma dobra, uma espécie de dobra que existe no universo. A dobra de ar, a dobra de fogo e a de água, e a de terra. E aí eles dividem nessas temporadas e, cara, uma é completamente diferente da outra. Isso é incrível. O negócio é que quando você vai crescendo, você vai percebendo que a troca de cenários, ela te ajuda muito a continuar seguindo ali no que você está assistindo, né? Se for uma história narrativa. E, velho, eles transformam absolutamente tudo de uma temporada para outra. Enquanto a primeira temporada é vamos viajar o mundo para poder aprender a dobra de água, a segunda já é caraca, temos que proteger essa cidade aqui de terra que está sendo destruída, que está sendo atacada pela Nação do Fogo. E, pô, Avatar é demais, mano. Sim, pô, em questão de anime, cara, você já falou Dragon Ball. Mas tem alguns outros animes, porque você não falou só de Dragon Ball. Eu vi ali os seus vídeos. Tem Attack on Titan. Você também deu a resumidinha no mangá de Pokémon. Então vamos ver Isso. aí quais são os animes favoritos do Rexed. É. É um tópico interessante até, né, mano, pra se fazer um vídeo. A gente que começa no YouTube, a gente quer falar das coisas que a gente gosta, né, velho? Você tem falado Sim. bastante de Drama Total, mas eu não. Eu acho que você podia se aventurar em várias coisas. Quando eu vou conversar com alguém, eu falo logo isso. Pô, faz o que você quiser, mano. Não deixa o YouTube te prender, não.
E aí, os meus animes também é essa questão de cada momento da sua vida alguma coisa ser importante. Como eu falei, Dragon Ball tá lá no topo para mim, em questão de importância, né? Porque eu vejo desde sempre, eu vejo absolutamente tudo. Mas nessa fase aí da TV Kids, que a gente tinha menos coisa para assistir, Pokémon foi muito importante, pô. Pokémon é uma franquia absurda. Eu considero Pokémon a maior franquia do mundo em relação a tudo, sabe? Questão de jogo, questão de. Ah, não, Pokémon é algo gigantesco, cara. Eu Você gosto gosta do, também? do anime, do jogo, assim, só o mangá que eu não tive muito contato, né? Mas, pô, Sim. mano, tanto de vezes que eu já zerei o Pokémon Emerald, eu já até perdi a conta já. É mesmo? Então tu é gamer, né, mano? Joga muito. Sim. Eu joguei pouco, velho. Eu joguei mais o Y, que já é da era 3D, né? Do Nintendo 3DS. Mas no que diz respeito a assistir, Pokémon foi muito importante nessa fase quando eu era bem criancinha. Acabou que eu fui perdendo interesse, mas demorei também para perder o interesse. Depois de um tempo que eu pude ter acesso à TV a cabo, não só a TV aberta, Sim. eu fiquei viciado numa temporada específica de Pokémon, que é Diamante e Pérola, que é a quarta, é a região de A Sinnoh. quarta geração. Essa É. é a melhor de Pokémon, cara, no Você caso. acha melhor também? Eu acho, mano. É, velho, tem o. Era pro Ash ser campeão ali, mano. Mas aí os roteiristas fizeram os caras OP lá. Fizeram um cara chamado Tobias, né? Você lembra dele? Eu lembro, o cara tinha um Darkrai e um Latios, mano. Como é que o Ash vai ganhar dele, velho? Nossa, isso aí é uma coisa linda de assistir, velho. Porque eles realmente só botaram esse cara pro Ash não ganhar, mano. Eles fizeram o Ash ser tão bem desenvolvido essa temporada aí. Eu considero também a melhor de todas. Eles fizeram o Ash ser tão bem desenvolvido essa temporada que eles não sabiam como eles iam botar ele pra perder, sacou? A gente não pode Sim. terminar o anime ainda. Tem mais geração do jogo vindo aí. A gente precisa que ele continue. Aí enfiaram o personagem ali pra Ash perder. Mano, é o E melhor time do Ash de todo o anime, cara. Você vê o Infernape, mano, as lutas do Infernape, velho, pelo amor de Deus. O Sceptile, tinha também, putz, o Staraptor também era muito importante, cara. Aquele time do Ash é o melhor de todos, mano. tinha o Torterra, tinha o Buizel, realmente, igual você falou, velho. O Infernape era o melhor de todos, né? Sim, mano, o Infernape, principalmente pela história, né? Porque o Paul abandona, né? Enquanto ele ainda é Tinchara, aí vai lá o Ash e resgata, mano. Assim, é Tudo é muito da hora a perfeito, história mano. dele. E a luta final contra o Electivire, caraca, aquilo lá é cinema. Hoje em dia tá na moda usar que é cinema. Aquilo lá é cinema, mano. Aquela luta é absurda. O Infernape, como outros Pokémon, né, como Monferno e Tinchar, antes de ele evoluir, ele já tinha perdido 2 vezes ou 3 pro Electivire. E aí, na luta final, ele consegue ganhar. Pô, cinema, mano. Esse é o melhor Cinema. rival do Ash. Essa temporada é melhor tudo. Aí Sim, até mano. essa temporada, até a seguinte, que é o Nova, eu assisti bastante Pokémon. Depois que eu fui perdendo a vontade, né? Em Kalos eu já não assisti tudo. Antes Ah, disso sim, eu via também. tudo. Eu E assisti o aí, Nova, eu assistia todo dia o Nova, porque eu era assistia, né? criança, Passava na hora do aí eu almoço, assistia. mano. Então, na hora do almoço mesmo, eu assistia lá todo dia antes de ir pra escola. Bravo, caraca. Você é mais novo do que eu, que você falou, mano? Eu Eu sou tenho um pouco 21. novo, cara. 21, mano, eu ainda nem cheguei nos 20, velho. Imaginei. Mas, rapaziada, um dia eu vou fazer um vídeo especial falando um pouco sobre mim, entendeu? Ainda não chegou a hora. Eu vou falar um vídeo Não, especial, não fazer um vamos vídeo estragar a especial. surpresa. Não vamos estragar Sim, a sim. surpresa ainda. A minha idade ainda é segredo, mas aí vocês já sabem que eu tenho menos de 20 anos. Pô, é a primeira vez que eu falo também, acho que na internet, sim, inclusive. Aí, esses foram os animes que me fizeram adentrar no mundo, né? Que são os animes que a gente é apresentado primeiro na TV aberta. E aí, deixa eu tentar lembrar por que eu comecei. Aí eu comecei a ver anime pelo seguinte motivo. Inclusive, na época, eu acho que anime não era tão mainstream quanto é hoje, vai, para usar uma palavra bonita, não Ah, era não, tão é 10 anos famoso. atrás, mais ou menos, né?
Acho Eu que não era, lembro que não. na escola, mano, na escola não era todo mundo que chegava e ia conversar sobre isso. Meu grupinho de amigos conversava, lógico, né? Porque nerd se junta com nerd. É, Eu nem gosto, claro. eu nem gosto de usar essa palavra aí, mas. Aí eu juntava com a galera que também gostava das mesmas coisas. Mas não era uma parada que, sei lá, as minhas amigas, por exemplo, hoje em dia elas tudo vê anime, mas na época elas, sei lá, não era óbvio que menina pode ver o que quiser, mas não era algo que uma menina se interessava muito, vai. Hoje em dia Sim, mano. todo mundo Não vê, é? velho. Hoje em dia todo mundo vê. Aí eu comecei a fazer o quê? Quando eu chegava em casa, eu pesquisava, aí eu comecei a ter acesso à internet, né, o computador, é, comecei a usar com vontade, né, a internet, e aí eu pesquisava finalmente para ver as coisas na ordem. Aí eu pesquisei todos os episódios de Dragon Ball, todos os episódios de Pokémon, e aí também foi aí que eu descobri o One Piece. Naruto foi um anime que eu gosto bastante também, que foi muito importante nessa época. Mas aí eu descobri One Piece, e One Piece eu fiquei viciado em One Piece. Hoje em dia eu não tô mais no semanal, eu não tô assistindo com a mesma vontade, mas One Piece, pô, teve uma época que foi uma parte importante. Foi dois amigos que eu fiz meus que me fizeram ficar viciado em One Piece, e na época já tinha 800 episódios, sacou? Na época já tinha 800 episódios, hoje em dia passou de 1000. É. Então, para ver 800 episódios, filho, você tem que, para assistir 800 episódios de alguma coisa, você precisa estar realmente imerso naquilo ali, mano. Por isso que todo mundo que vê One Piece não tem como não se conectar, velho. É muito tempo que você dedica a uma parada, entendeu? É Sim, mano. muito tempo dedicado a simplesmente assistir uma coisa. E aí, One Piece, posso dizer também que foi o meu favorito durante um tempo. E depois disso, aí, It's Over, mano. Eu vi anime pra caraca. Vi anime pra caraca. Inclusive, se eu for falar dos meus favoritos aqui, aí já era, mano. Eu acho que eu não sei se você vai conhecer todos. Você tem familiaridade com anime e tal? Você Ah, assiste sim, eu bastante? conheço alguns, né? Attack on Entendo. Titan, Nanatsu no É, Taizai, você conhece os Death famosos, né, Note. mano? Conhece Sim, o. né, mas tipo, esses underground aí, não, mano. É. Então. Eu gosto muito de Baki, que é um anime de luta também. Já ouviu Ah, falar? já ouvi falar dele. Baki. Então. Mas Baki já é outra época. Sim, Baki eu comecei a ver recentemente, assim, de uns 5 anos pra cá, porque eu já tava meio morno de ver anime. Eu já tinha visto tanto anime. Você vê que o meu canal ele tem uns gaps de que eu fiquei sim. sem postar vídeo assim. Eu comecei muito por causa de One Piece, quero falar de One Piece e tal. E aí foi aí nessa época que eu comecei a ver esses anime undergroundzão aí, que eu vou citar um só pra não ficar falando deles um tempão, mas tem um que eu gosto muito que é Kami no Mi Zushiro Sekai e Dungeon Nideai. Eu vou falar o nome inteiro do anime aqui, ó. Dungeon Nideai wo Motomeru no Amachigateru no Daruka. É um. Eu não sei se você já ouviu falar dele. O apelido dele é Danmachi. Não, não ouvi. É de um garoto, ele tem cabelo branco e tal, e aí esse anime como é que é? Você entra na dungeon, e aí a dungeon vai pra baixo. O dungeon vai pra baixo mesmo, mas aí a dungeon vai indo em andares muito inferiores. O mundo ali vai explorar aquela dungeon. E aí cada andar vai ficando mais difícil, né? Como se fosse um jogo mesmo, cada andar vai ficando mais difícil. E a galera ainda não chegou ao andar mais inferior que tem dela, sacou? Ela não tá totalmente explorada. E aí, esse garoto, ele evolui, literalmente no mundo desse anime, tem níveis. Então, o garoto, ele evolui muito mais rápido do que os outros, porque ele é o protagonista e tal. Sim, E ele quer alcançar o nível de uma heroína específica, que chama Ice. Essa heroína é uma das mais fortes do anime. E ele quer alcançar ela, e é isso que eu gostei tanto do anime, porque apesar de ser aventura assim, ele é bobinho. Hoje em dia, se eu ver. Eu vi ele quando eu era moleque, tá? Hoje em dia, se eu assistisse, eu ia achar uma bobeirada do caramba. Mas na época que eu tinha meus 13 anos ali, aquilo ali foi muito legal. Eu tipo, caraca, ele tá indo atrás dela e não sei o quê. E, pô, vou ficar mais forte. Eu recomendaria para todo mundo que tá assistindo aí, para você também. A primeira temporada desse anime é muito boa, entendeu? Uma das melhores coisas já produzidas, na minha opinião. A primeira temporada. Tem uma luta, obviamente você já ouviu falar do Minotauro, né? Tem uma luta dele contra o Minotauro.
é uma das melhores lutas já feitas. Não sei o quanto você gosta de ver anime, mas se gostar, pô, vale a pena. Você dá uma chance, sacou? Saquei. E É do... que eu não sou muito chegado, sabe? É Entendo. que, mano, depois que. Eu assistia alguns animes, 2019, 2020, e eu gostei muito de Boku no Hero, cara. Eu gostei muito. Eu assisti as 4 temporadas em uma semana, que tinha na época. Era até a quarta temporada. E aí depois, mano, Boku no Hero tinha hiato de um ano, né? Faziam a temporada, aí no outro ano ia ser a outra. E aí, beleza, assisti um pouquinho da quinta temporada e depois falei, mano, não vou ver mais não, velho. Porque eu já tinha lido o mangá de Boku no Hero. Aí quando eu sou assim, mano, se eu vejo um bagulho no mangá, eu não vou ver o anime, porque eu já vi, eu já sei o que acontece. Apesar de ser, pô, ver como é que vai ser animado e tal, eu não tenho, essa vontade de ver no anime, porque eu De já ver de tinha novo, lido o né? mangá. Isso, já tinha lido o mangá. E aí depois chegou começo de 2022, eu larguei de Boku no Hero. E aí teve não sei se você já viu falar, teve o final no ano passado, né? Pelo amor de Deus, o final de Boku no Hero me desanimou total, né? Não sei se você já viu, já ouviu falar, mas Já ouvi falar. Já assisti, né, inclusive. Você viu até a quinta temporada, então? por aí, no Eu, anime, né? eu dropei antes. Você viu tudo do mangá, então, né? Do mangá foi quase tudo, cara. Acho Pô, que pulou antes do chegou final ruim. um pouco antes do final eu larguei. Porque também já tava no ensino médio e tal, aí eu tinha um monte de coisa pra fazer também, aí larguei. Ah, entendi, velho. Pô, essa época da vida aí, it's over. Já era. Pois é, mano. Eu vi Boku no Hero durante muito tempo. Teve uma época, cara, acho que foi 2016. Quantos anos eu tinha em 2016? Caraca, 2016 já faz 9 anos. Meu Deus, eu era novo, hein? 2016, 2017, teve uma época que foi muito boa para os animes. Foi a época que Boku no Hero ganhou a segunda temporada. A segunda temporada de Boku no Hero é aquela lá do Sten, lembra? Do Sten. Sim, eu lembro. Então, depois teve na verdade, antes teve aquela prova da UA, aquela Sim, torneiozão aquela lá. prova lá é na segunda temporada, que a primeira E, temporada encerra com os caras, o Shigaraki invadindo lá o local de treino da OA. sim, exato. Termina ali. Aí, então, nessa época aí, 2016, 2017, 2018, lançou um monte de anime que eu tenho certeza que você já ouviu falar, cara. Tava lançando a segunda temporada de Shingeki no Kyojin, enquanto lançava a segunda de Boku no Hero. Aí tava lançando também Nanatsu no Taizai, acho que era a segunda ou terceira temporada. Tava lançando One Punch Man, segunda temporada, entendeu? Eu acho que você já ouviu Sim. falar desses 4 animes. Já ouvi. Então era uma época que eu chegava no final de semana, esses episódios sempre saíam sexta, sábado, domingo ali, né? A Sim, eu maioria era sábado lembro. e domingo. Boku no Hero, eu lembro quando lançava era no sábado. Então teve isso que foi muito legal, de poder ter de novo aquela sensação de quando a gente era moleque, de ter que ficar esperando para assistir uma coisa, entendeu? Sim, mano, É, muito da hora, e velho. é diferente, né? É diferente do streaming quando você pode pegar para maratonar tudo. Não que seja melhor ou pior, mas é uma sensação Sim, diferente. porque E aí você já vai ter a temporada toda ali, né? Não é exato. um episódio. Exato. Aí eu fazia muito isso. E aí eu via esses animes aí, famosos, chegava no final de semana, via Shingeki no Kyojin, já engatava no Boku no Hero, One Punch Man, Nanatsu no Taizai, e ao mesmo tempo tava lançando 2 animes que não eram de temporada, porque tem essa diferenciação. Tem uns animes que eles fazem temporada, igual Boku no Hero, e tem uns animes que vai inteiro, que é One Piece, que tá aí sendo lançado desde 1998, e Dragon Ball, que quando voltou o Dragon Ball Super, estava sendo lançado também toda semana. E aí, pô, essa foi uma época muito boa. Eu lembro de pegar para ver tudo isso junto. E o que eu queria falar? Tá. Aí foi nesse momento que o meu canal deu muito certo. Foi por causa de Boku no Hero, não exatamente por causa de Boku no Hero, porque nenhum vídeo que eu fiz do anime estourou, mas ele teve importância ali porque foi a época, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. O Sim. vídeo mais visto do meu canal por muito tempo foi um vídeo de Shingeki no Kyojin.
É um vídeo que, cara, se alguém for pegar pra ver, ou você mesmo entrar nele, eu tô com a minha vozinha de criança ainda, tô com a minha voz de sei lá, 15, 14, 13 anos, em que eu em que eu tô empolgadaço falando de Shingeki no Kyojin, porque eu tinha acabado de terminar a segunda temporada e eu fiz um vídeo meio que compilando tudo ali. E aí, pô, por algum motivo, esse vídeo aí furou a minha bolinha, que eu tava na época, e pegou umas 50 mil views. E eu tomei spoiler pra caraca de Shingeki no Kyojin, porque eu não vi o mangá, eu vi o anime só. E aí eu falando coisa da segunda temporada e os caras comentando nesse vídeo, parada lá pra frente que eu não sabia. Nossa, que raiva que me deu, você nem imagina. Mano. Pois E é, foi. mano, mano, a última coisa que eu vi de Shingeki no Kyojin foi o final, mano, que os caras falam que o final é zoado. Ah, isso aí é gente amargurada com a vida, mano. Se você pegar, é um anime muito famoso, né? Então eu imagino que tenha muita probabilidade das pessoas assistirem em algum momento. A segunda temporada dele, que foi essa época aí, pra mim eu considero a melhor coisa de todas, a segunda season. Mas Shingeki no Kyojin até que é bem constante até o final. É porque vira outra coisa. A certo momento, não vou querer dar spoiler aqui, mas em certo momento vira outra coisa. E acaba que o final pode não ser aquilo que você esperava quando você começou a ver, entendeu? Ah, entendi. Mas em certo momento dele, já dá pra esperar que o final vai ser trágico, entendeu? Sim. E foi realmente. Foi realmente. É porque quando a gente assiste uma obra, a gente espera que o final vai ser muito lindo, as mil maravilhas, mas talvez não seja. Eu queria que tivesse sido mil maravilhas, mas não foi, não. E aí, nesse vídeo de Shingeki, um monte de gente. Esse vídeo estourou, mas não foi todos os outros que pegaram essa mesma quantidade de views. Na verdade, nenhum, né? Um só que chegou e passou, mas esse vídeo aí ficou muito tempo como o que as pessoas mais viam. E aí, anos depois, uns 2 anos depois, elas chegavam no meu canal, eu já com a voz da puberdade, com a voz de adolescente um pouco mais grossa, e aí eles chegavam. Caraca, vi aquele seu vídeo lá, agora eu peguei para ver um vídeo novo e você virou outra pessoa? Como assim? Essa sensação é engraçada. Você tem mais alguma coisa para falar? Mas alguma coisa que você Bom, quer. Ah, sim, sim, sim. Opa, a gente já tava esquecendo. O seu projeto aí, né, cara? sim, tu Verdade, já tava perguntou. esquecendo. Pode falar um pouco aí. O que você vai fazer aí nesses próximos meses, cara? Esse projeto aí, novo, uma novidade aí, em drama total. Para todo mundo que tá inscrito aí no seu canal, ou que chegar nesse vídeo aqui por causa do Drama Total, gostaria de anunciar, né? Oficialmente que o primeiro lugar que isso vai ser dito, Gabriel DT. O projeto que eu estarei fazendo aí em breve, que eu já comecei a escrever, já escrevi boa parte do roteiro. Vou fazer uma fanmade em breve de Drama Total. Estou à procura de dubladores, é o único motivo dela de não ter produzido ainda o primeiro episódio. Estou à procura de dubladores sobre ela e vou fazer uma fanmade que vai se chamar Drama Total Expresso Fantasma, que em breve eu vou estar dando mais detalhes, né, imagens e tudo mais, vou postar na comunidade do meu canal, mas inspirado pelo nosso grande amigo Henrique, que fez o Vilões à Solta. Eu estava pensando essas últimas semanas, esses últimos meses, que eu queria muito participar de algo assim, de escrever. Eu comecei a ter essa vontade de escrever e de mudar as coisas. Essa vontade sempre existiu, de às vezes mudar alguma coisinha num desenho, num anime, uma obra que você gosta. Não sei se você já teve isso também. Sim. Eu até conversei com o Henrique recentemente sobre isso. Ele falou que mudava o Resident Evil, sacou? Ele fez uns roteiros para Resident Evil. Aí eu pensei, O Henrique cara, é louco, cara. Ele é louco. então, pô, mano, eu tô até vendo agora gameplay de Resident Evil, que eu quero conversar com ele sobre isso. E eu não sou tão gamer, né? Eu não tenho tanto Sim. conhecimento assim de videogame. Enfim, pode continuar falando aí sobre o projeto. Exato. E aí eu fiquei com vontade de escrever, entendeu? Eu quero muito que o meu canal no futuro seja um sonho meu de
poder ter um lugar para produzir coisa em relação à animação. Gostaria muito de trabalhar com isso no futuro, ainda não sei ao certo como vai ser e exatamente como, mas creio que vai dar certo. E aí, essa fanmade pode ser um bom início, porque eu quero produzir algo da minha cabeça ali, em relação a uma obra que eu gosto muito, que é Drama Total, que eu fiquei bem inserido nesse último ano. Teve uma época que a comunidade fazia bem mais fanmades, essa época existiu e infelizmente deu uma parada, mas recentemente a galera tem voltado mais, o Henrique conseguiu produzir com um pouco mais de velocidade esses últimos episódios aí, e aí também a Shin tá voltando. E aí o que eu pensei para mim? Vou fazer uma fanmade, fiquei pensando muito se valia a pena, porque é um trabalho do caramba, um monte de gente já tinha me falado que era bem trabalhoso, porque a gente sempre quer fazer algo legal, né? Mas eu Sim. decidi fazer e comecei a escrever o roteiro da minha fanmade, que vai se chamar Drama Total Expresso Fantasma. Por quê? Porque o cenário dele vai ser num trem, entendeu? O cenário não. Eles vão viajar pelo mundo também, mas eles vão viajar de trem, não vai ser de avião igual foi o turnê mundial. E aí, o que eu fiquei pensando muito, cara, o que eu vou botar de diferencial aqui? Como é que vai ser? Vai ser igual às outras temporadas que foi na ilha? O que eu faço? O que eu faço? E aí pensei muito sobre isso e falei, cara, gosto muito de Scooby-Doo, vou botar uma temática de monstro em cada episódio, sacou? Vai ser isso aí que vai ser. E vamos ver o que vai dar. Espero que dê certo. Tô empolgado com isso. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, sim, cara. Pô, esse negócio de viagem ao mundo com trem, mano, me lembrou de um desenho, não sei se você conhece, passava assim na Cartoon Network, bem um desenho assim de 5, no máximo 10 minutos, chamado Tromba Trem, mano. Que a ideia é eles chegarem num negócio lá, porque eu não sei se você já viu, um elefante Já cai vi. do nada no trem, aí tem o cupim, aí tem a tamanduá vegana, que não come os cupins, e aí o objetivo deles é chegar no. Era no fim do mundo, o objetivo deles era ir para algum lugar, eu não lembro mais. Porque Eu também não lembro do eu vi objetivo. como é que é, mas, mano, a ideia era cada episódio eles viajando de trem pelo mundo, tá ligado? Então eu acabei lembrando disso aí, quando você falou a ideia. Então, eu já vi Tromba Trem também. Eu não tinha feito a associação, sacou? Agora que você falou, realmente. Eu vi esse desenho quando eu era mais novo, passava de manhã cedinho. É brasileiro, inclusive, não sei se você sabe. É, brasileiro. E Nossa. aí. Maneiro, cara. Vou até assistir uns episódios pra pegar umas inspirações, uns cenários, talvez. Eu já conhecia também. Eu lembrava disso, da tamanduá ser vegana. E do elefante amarelo ter caído do céu agora. É mesmo, né? A abertura dele é legalzinha, não sei se você É, lembra. E caiu lá do espaço, não sei o quê. é, Caraca, não tinha feito mesmo a associação. Quem diria, né, mano? Um negócio que a gente conhece sim, e mano. eu não tinha pegado pra Às me vezes, inspirar. às vezes passa batido, né? Eu pensei em trem porque aquele episódio da Lindsay, velho, eu acho um dos Ah, melhores sim. episódios de Drama Total, Desgramação, né? de Luz da Nação. Eu acho esse daí um dos melhores episódios. Foi inclusive algo que eu fiquei pensando enquanto tentava ter ideias. Cara, o que eu mais gosto de Drama Total? Eu gosto muito do episódio de Ilha dos Desafios do DJ, que tem o assassino da Serra Elétrica, e Sim. gosto muito desse episódio da Lindsay. Aí eu pô, vou juntar essas duas coisas, sacou? E aí foi isso. E você, inclusive, espero que duble algum personagem recorrentes ali do elenco de participantes. Em breve vai estar saindo um episódio especial que eu já estou produzindo, que você inclusive fez parte, Gabriel. Em breve vai Sim. estar saindo lá no canal um episódio completo. Te mandei o roteiro, não sei se você leu o roteiro completo. Eu li. Então, Tem umas partes ali, uma parte quando chega ali no final bem interessante. então, Que acontece com algum personagem aí que eu não vou falar de quem que é o favorito. Fica aí no ar. fica no ar. Fica no ar Pô. aí. E, cara, aí eu tô tendo essa experiência nova. Eu diria que cada pessoa é diferente, lógico, mas se você ter a experiência de fazer algo artístico, entre aspas, você desenhar ou você escrever mesmo,
pô, o quanto que isso faz bem pra sua mente, mano. Sei lá, Sim, mano. você bota ideias pra jogo, entendeu? Vale muito a pena você fazer algo nesse estilo também. Você tem mais alguma coisa para falar aí, Fábio? Suas considerações finais? O que você ainda tem para dizer? Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha pensado anteriormente. Estava pensando sobre isso também, de que a gente poderia falar sobre alguns dos nossos episódios favoritos, e acabou que eu falei disso aqui no final sozinho. Então acho que foi um papo legal, velho. Foi bom você ter me chamado, foi bom a gente ter tido essa conversa que eu te conheço mais. Obviamente eu falei bem mais que você, né? Vocês me conhecem melhor. Então, sou muito grato por ter sido convidado, como eu já falei, sou muito grato por isso aqui. E coloco todas as minhas bênçãos, bênçãos de sacanagem, mas coloco todas as minhas expectativas sobre isso aqui. Acho que vai ser um projeto bem legal de chamar uma galera da nossa comunidade. E creio que com essas interações a gente consegue crescer junto, mano. A gente consegue Sim. fazer um bem geral para todo mundo, sacou? Sim, mano, é algo que eu falei com o Henrique, que a comunidade de Drama Total ela é bem unida, né, cara? Eu acho que não tem uma comunidade aqui no Brasil de desenhos tão unida como o Drama Total, cara. Assim, eu Tem não acho. razão. Várias comunidades que a gente vê é mais da galera feita para puxar briga. Não que o intuito seja puxar briga, mas que a pessoa acaba discutindo sobre coisas relacionadas, entendeu? Discutindo Sim, sobre o que é melhor e tudo mais. E acaba que todas as pessoas que eu interagi nessa comunidade de Drama Total sempre foi uma parada bem vamos fazer projetos juntos e tudo mais, e vamos fazer isso crescer, e é isso aí. No fim, é tudo isso que importa. exatamente. Então, chegamos ao fim dessa edição do Papo Total. Queria de novo agradecer a você, Fábio, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui. Foi uma conversa muito boa, muito agradável. Eu espero que venham mais pessoas, mais gente aqui para o Papo Total para a gente falar muita coisa. Essa entrevista eu considero um passo ainda mais adiante, porque eu tinha feito outras duas, mas as outras duas foram com uma pessoa só. E aqui eu estou com uma pessoa diferente, com ideias diferentes, com uma vivência totalmente diferente, e que também, né, não tem só, né, não é somente do mundo do drama total, né, de outra parte também. Outros nichos, Então, né? isso. Então, queria realmente agradecer de coração aqui a sua participação e espero aí que no futuro breve a gente possa aí fazer mais uma conversa, quem sabe, quando você tiver aí com com o seu projeto pronto. Sem Quem sabe, dúvida, né? sem dúvida. Eu estava pensando isso enquanto você falava, inclusive, e espero que possa voltar aqui mais vezes no futuro. E, mano, que a nossa amizade continue aí se fortalecendo. Torço muito para isso. Muito obrigado por ter sido convidado. Então é isso, galera. Essa foi a entrevista e queria agradecer a cada um de vocês por terem chegado até aqui. Se vocês puderem, se inscrevam aqui no meu canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para mais pessoas. E também, obviamente, vai lá no canal do Rexed, se inscreve, vê os vídeos dele. Né? Tem muitos vídeos ali para você ver de muitas coisas diferentes que ele faz. Então, é isso. Valeu, galera. Falou. Fui!